uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Vou contar um de primeira mão também. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Um acidente trágico e estranhamente previsto há tempos atrás, meses antes de realmente acontecer. Na madrugada da terça-feira, no dia 29 de setembro de 2016, aconteceu uma das maiores tragédias do mundo esportivo, envolvendo o time catarinense da Chapecoense em um trágico acidente de avião que matou 76 pessoas. Praticamente todo o time e sua equipe, justamente em um dos momentos mais felizes e importantes para o grupo, a final da Copa Sul-Americana. Acidente esse que acabou com o sonho dos jogadores e que misteriosamente foi previsto meses antes pelo conhecido vidente Carlinhos, famoso por acertar muitas das suas previsões. Nesse vídeo, vamos ver alguns fatos estranhos ligados a um dos maiores acidentes da história do esporte, que pegou a todos de surpresa e chocou todo o país. Agora, vamos analisar. No dia 29 de novembro de 2016, o time da Chapecoense sofreu um dos maiores acidentes do mundo esportivo na história, em um trágico e mortal acidente de avião. O trágico destino do time começou a se encaminhar na quarta-feira, no dia 23 de novembro, na Arena Condá, quando o time empata com o rival, o time argentino San Lorenzo, e assim conseguem se classificar para disputar a final da importante Copa Sul-Americana, onde enfrentariam o time Atlético Nacional. Pela grande conquista, o time estava muito feliz e entusiasmado, assim como o técnico Caio Júnior, que de tão feliz com a classificação, teria inocentemente dito que, se morresse hoje, morreria feliz, como se estivesse já prevendo a sua futura morte. Já com viagem marcada, fatos estranhos começaram a acontecer. O avião que tinha sido fretado para levar o time inicialmente foi negado pela Agência Nacional de Aviação Civil, fato que mudaria tragicamente o destino final de toda a equipe. Estranhamente, horas antes do acidente, a Rede Globo exibiu um filme chamado Voo de Emergência, que é um filme que tem desastres climáticos e aviões como enredo principal. O filme terminou cerca de uma hora antes do acidente com os jogadores acontecer. Coincidência? Um outro fato muito curioso é o nome da companhia aérea do avião que levou a equipe, que estranhamente se chama Lâmia, que por incrível que pareça é o nome de um tipo de demônio assustador que, segundo contam, atrai viajantes para matá-los e beber o seu sangue. Coincidência? Com o primeiro avião negado, os jogadores então foram obrigados a tomarem um voo comercial saindo de São Paulo e assim embarcaram felizes numa trágica viagem sem sequer imaginar que a viagem não teria mais volta. Nesse vídeo, os jogadores se divertem nos seus últimos momentos já no avião que os levaria para a morte.
Momentos depois do embarque, o Brasil é impactado com a trágica notícia de que o avião que levava a batalhadora equipe do Chapecoense para a Colômbia caiu inesperadamente pouquíssimos momentos antes do seu pouso, matando 76 pessoas de uma só vez e acabando com o sonho de um time cheio de potencial e com tudo de bom pela frente. Um fato muito impressionante é que esse acidente foi previsto meses antes, em março de 2016, por um conhecido vidente chamado Carlinhos, no programa da apresentadora Olga Bongiovanni. No programa ao vivo, o vidente disse que dentro de no máximo 1 ano e meio, a partir daquela data, um time inteiro iria morrer em um acidente de avião. Atenção, gente. Vou contar uma de primeira mão também. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara. Marco, tô falando para vocês, isso é nos próximos ano e meio. O vidente Carlinhos já foi em muitos programas de televisão e é conhecido por acertar muitas das suas previsões. Mas a pergunta a ser feita é: como ele consegue prever os acontecimentos? Estes poderes são mesmo da parte de Deus? Deus pode sim dar sonhos e visões sobre o futuro, mas Deus não envia visões sobre fofocas de celebridades, placares de jogos de futebol e outras coisas fúteis, porque Deus é santo e não participa de futilidades. Para saberem do futuro, muitos videntes e adivinhadores recorrem a práticas antigas e totalmente condenadas por Deus. Essas práticas recorrem a rituais de comunicação com espíritos malignos, que passam informações privilegiadas sobre fatos e eventos do passado ou do futuro, e assim conseguem enganar a muitos para que se condenem diante de Deus. A Bíblia proíbe toda e qualquer prática de adivinhação e consulta a espíritos. Em Deuteronômio 18, 10, 12, diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Das 81 pessoas a bordo no avião, inicialmente sobreviveram 6 pessoas. Um deles foi o goleiro Danilo, que foi resgatado ainda com vida, mas horas depois acabou não suportando e morreu. Junto com ele, na foto, o lateral esquerdo Alan Ruschel, que sobreviveu, mas segundo os médicos, teria grandes chances de ficar paraplégico. O goleiro Jackson Follman também sobreviveu, mas acabou tendo sua perna amputada depois do acidente. Outro que saiu com vida foi o zagueiro Neto, que aparentemente tem uma grande fé em Deus e sempre é visto falando de Deus, até mesmo em suas entrevistas, como nessa feita no aeroporto momentos antes do acidente. A gente imagina que algumas coisas vão acontecer, tanto por bem quanto por mal, né? Tanto coisas boas como ruins. E tive um momento de lesão, né? Uma lesão importante, e eu também não imaginava, como assim também quando eu voltei, não imaginava que as coisas fossem acontecer tão bem como aconteceu. No momento que eu sei que Deus colocou na minha vida, preparou isso antes de eu me machucar, Deus já sabia que isso iria acontecer, e fico feliz, grato, porque não é toda hora que a gente chega na final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esses passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E então,
O time da Chapecoense, formado por pessoas lutadoras que estavam correndo atrás dos seus sonhos, tiveram seus caminhos interrompidos numa trágica e fatídica tragédia já antes prevista pelo vidente Carlinhos, que com a ajuda de forças ocultas conseguiu prever o pior e realmente acertou. No dia 28 de novembro de 2016, os jogadores embarcaram felizes para uma viagem mortal, sem sequer imaginar que nunca mais voltariam para suas casas. O canal Lado Escuro deseja do fundo do coração que todos eles do time da Chapecoense descansem em paz.